Olá, pessoal, boa noite. É um prazer imenso estar outra vez com vocês nesta live, no ICO Series. Já já eu explico para vocês o que é o ICO. Eu sou Irene Azevedo, para aqueles que não me conhecem. Eu estou responsável pela prática de ICO na LHH. Só para que vocês conheçam um pouco mais da LHH, nós somos líderes globais de mobilidade de talento, internamente e externamente. Quando eu digo internamente, porque a gente tem soluções que ajudam aos colaboradores e à liderança a se renovarem, fazerem o upskilling, o reskilling. Nós também, através das nossas soluções de assessment, revelamos os talentos, né? E também fazemos com as nossas soluções de coaching e de desenvolvimento de talento, possibilitamos as pessoas alcançar o seu máximo potencial. E também tem um outro pilar, que é o pilar de reposicionamento quando as pessoas se desligam. E nós atendemos desde o fechamento de grandes operações até o C-Level. E é dentro do C-Level, em transição de carreira, que está o ICO, que é esta prática, então, direcionada só para a transição de carreira de C-Level. E o ICO é International Center for Executive Options. Muito bem, agora que a gente já se apresentou, já apresentei a LHH, eu queria agradecer muito, hoje eu estou aqui com a Ana e o Marcelo, e eles vão se apresentar, mas antes que eles comecem a se apresentar, eu queria falar um pouquinho sobre a dinâmica dessa nossa live. As perguntas são todas pelo chat. Eu, dentro da medida do possível, tento colocar as perguntas, então, por favor, façam perguntas. Se eu não as colocar é porque não deu tempo, então não desistam, fica para a próxima. O importante é vocês participarem. A gente, às 8 horas em ponto, vai ter que terminar, então esse é mais um limitador, porque a gente não pode fazer todas as perguntas. Muito bem. Então, eu queria pedir a Ana e o Marcelo que se apresentassem e falassem um pouco dos negócios de vocês. Ana, por favor. Obrigada, Marcelo. Boa noite a todos. Meu nome é Ana Polaro, eu trabalho em recursos humanos, metade da minha carreira eu vivi em finanças, então eu conheço os dois lados aí da moeda. Hoje eu trabalho na ADM, uma multinacional, faz parte das ABCD, as maiores traders, né, que existem globalmente. Nós temos 3 negócios principais, e todos eles ligados à nutrição. Então, temos uma divisão de nutrição humana e animal, uma de soluções para carboidrato, e temos a terceira, que é a grande unidade aí de trading, de oleaginosas, de serviços de originação. A ADM é uma empresa de 119 anos, com sede no meio oeste americano, a gente atua em mais de 180 países, e o foco no Brasil, hoje, muito grande, né, com 2 grandes alavancas, uma de nutrição e a outra de trading, em 17 estados, nós temos 6 mil pessoas no Brasil, e na Latin America nós estamos por volta de 10.200, são 40 mil pessoas no mundo. Eu sou responsável hoje pela região Latam e também pela estratégia de diversidade e inclusão global. Muito feliz de estar aqui com o Marcelo, com a Irene e com todos vocês. Obrigada, Ana. Marcelo. Bom, boa noite a todos, também é um prazer poder fazer parte aqui desse painel, né? Então, meu nome é Marcelo Basali, eu estou, né, no varejo há 25 anos, tive 7 anos de mercado financeiro e depois me encantei com varejo, né? E desde 95. E desde outubro tive o prazer e o privilégio de fazer parte, né, da Extra Farma, pertencente ao Grupo Ultra, que é um grupo muito forte, consolidado, né, com mais de 80 anos, né, listado aí entre os 10 maiores grupos brasileiros, né, de empresas que vocês conhecem aí como Ipiranga, Ultragás, Oxiteno, Ultracarga, né, e
alguns desses aí, né, como o Ipiranga, né, que a gente convive no dia a dia, e a Extra Farma, que foi adquirida pelo grupo em 2014, né? Então, somos 6.000 colaboradores, 405 lojas espalhadas em 10 estados. O grupo nasceu, né, no Norte e Nordeste, tem a sua fortaleza lá, e estamos em 82 municípios, né, e um segmento aí crescente, né? Hoje no Brasil nós estamos falando de mais de 80.000 drogarias, né? Então, muito feliz, né? Aproveito a oportunidade para mandar um grande abraço para todo o time da Extra Farma, né? do Grupo Ultra. Prazer poder fazer parte desse painel e, né, dividir com vocês aí experiências e também ter aprendizados. Muito obrigado. É verdade, tem que agradecer a essas pessoas que trabalharam nas fábricas, né? Nos serviços essenciais, nos supermercados, nas farmácias, porque eles possibilitaram que a nossa vida fosse melhor. Então, realmente, foi uma excelente lembrança e aqui fica também o nosso obrigado a todos, né, que possibilitaram que a gente chegasse até aqui, né? Muito bem, gente. Hoje, a nossa live é a respeito de negócios que foram acelerados pela crise, as transformações, e aí geraram transformações nas dinâmicas de mercado e nas práticas de gestão de pessoas. Então, para a gente começar, antes das perguntas, eu queria que vocês dessem um panorama dentro dessa ótica. As nossas lives eu sempre procuro trazer segmentos diferentes, porque cada segmento passou por um momento distinto durante e após essa pandemia, né? Nós ainda estamos agora, a gente achava que ia terminar, mas nós continuamos ainda, mas eles passaram por momentos diferentes. E mesmo aqueles que se aceleraram também têm dinâmicas diferentes. Então, eu queria ouvir um pouquinho de vocês, desses dois segmentos de vocês, porque provavelmente também a gente vai encontrar muitas coisas, alguns pontos em comum. Então, como é que foi, né, o mercado? Imagino que foi acelerado, né, nos dois casos, mas eu queria que vocês me contassem um pouquinho, olhando também essas dinâmicas do mercado de trabalho, as transformações e da gestão de pessoas. Você começa, né, na próxima, eu respondo primeiro? Vamos lá. Contando um pouquinho, né, do que foi o ano de 2020 para um segmento como o do agrobusiness de cadeia de suprimento essencial, né, nós vivemos aí, eu acho que o que todas as empresas viveram no início do ano, né, uma grande incerteza com relação aos desdobramentos, né, com relação à dinâmica no trabalho. E todos os nossos heróis nas plantas, nos portos e nos silos continuaram trabalhando da mesma forma de antes da pandemia. Então, o nosso grande desafio era entender como é que nós poderíamos proteger as pessoas, como é que a gente poderia realmente ter protocolos seguros para que elas se sentissem realmente seguras, fazendo e executando o que elas se propunham a fazer antes da pandemia, né? Que era realmente entregar as atividades de produção, portuárias, de recebimento de grãos, de negociação. Então, esse foi o grande desafio. Eu vejo que globalmente foi a pauta, né, prioritária aí do Comitê Executivo de todas as regiões onde a ADM tem operação, e rapidamente, eu acho que essa foi a grande questão, rapidamente a comunicação fluiu muito forte. Então, eu vejo que primeiro foi um processo grande de mapeamento, né, de oportunidades, de como é que a gente criaria protocolos, comunicaria esses protocolos para que as pessoas se sentissem seguras, e começasse a partir daí a fazer um ajuste em todas as atividades e principalmente o trabalho remoto, né, que começou a ser uma tônica muito forte. Como é que a gente iria manter os canais de comunicação, a gente ia manter os objetivos trabalhando claramente os ajustes que eram necessários ser feitos. Nós tivemos aí, eu acho que uma questão que eu acredito que o Marcelo também vai falar sobre a equipe médica, né, a área de saúde e segurança do trabalho, que foi fundamental para a gente conseguir no mundo inteiro continuar executando, né? Então, a partir do momento que nós começávamos a ter casos de pessoas que tinham qualquer sintoma diagnóstico, precisavam ser afastadas, nós tínhamos aí uma equipe muito forte de
retaguarda, nos ajudando a fazer todo esse processo de segmento, mapeamento. Ao mesmo tempo, nós começamos a viver também a questão da gestão de pessoas, né? Como é que você faz gestão de pessoas para equipes remotas, numa frequência que nunca tinha existido na empresa? A cadeia de suprimentos, desde o primeiro momento, né, teve uma demanda muito grande, muito forte, não só pelo tema do abastecimento do mercado interno, mas também do mercado externo. E voltando um pouquinho no core business, né, nós estamos falando aí basicamente de soja, de milho, né, desde nutrição animal até óleo envasado. Então, toda essa cadeia junta tinha uma demanda muito forte. E eu me lembro de algo que deu muito orgulho para os funcionários, né, para efetivamente colocá-los dentro da importância que o trabalho deles, né, em site existia, quando nós fizemos aí uma campanha interessante, onde a gente acabou dando uma cesta básica com os nossos produtos para os funcionários, né? E isso trouxe muito orgulho, porque as famílias viram o quanto era importante o trabalho de cada um dentro da cadeia de suprimento básica, não só para a família, não só para a cidade, mas para todo o país. Então, a comunicação da importância, do legado, foi muito, muito forte. E desde o primeiro momento, todo o time executivo trabalhou muito próximo para isso acontecer. Então, isso são alguns dos exemplos que a gente trouxe, né? Eu vou dar uma pausa aqui só para dar espaço para o Marcelo e a gente continua aí numa sequência, né? Perfeito, Ana. O grupo aqui também foi muito ágil, né? Então, foi instalado rapidamente o comitê de crise, permeando aí todas as áreas, uma preocupação muito grande, né? Porque o nosso propósito é o propósito, né, de dar acesso à saúde e bem-estar, né, para os nossos colaboradores e para os nossos clientes, quer dizer, o propósito da Extra Farma é esse, né, o atendimento, né, essa proximidade, e foi um dos, né, as drogarias, foi permitida a abertura, né, no meio da pandemia, né, então aqueles segmentos prioritários que foram escolhidos. Então, em primeiro lugar, um compromisso muito grande com a segurança, com todo o padrão, né, de segurança no nosso time, que estava na ponta, né, como você mencionou, Helene. Então, essas pessoas estavam mais expostas ainda no início, né? Ainda tinha um certo desconhecimento. Então, a companhia se preocupou muito com o nosso time de ponta, em ter todos os EPIs, todas as condições, todo um trabalho forte também, né, para toda a parte corporativa, e uma rapidez muito grande, né, como a Ana mencionou, no home office, né? Então, disponibilização de equipamentos rapidamente para que a empresa, né, continuasse, que fosse preservado também, né, a parte corporativa. Então, uma agilidade, uma mobilidade, uma capacidade de mobilização muito grande, né, de todas as áreas da companhia. Esse comitê, né, permeava várias áreas, mas sem dúvida nenhuma, toda a parte de segurança, né, a parte de RH, todas as áreas que suportam, né, essas medidas também, né, vieram realmente à tona. Então, tinha um respaldo do próprio grupo, né, do Grupo Ultra como um todo, um grupo consolidado, e da Extra Farma, com apoio grande, porque dentro do grupo, né, é uma empresa que está diretamente ligado, né, com o cliente final. Então, eu entrei na empresa, né, já em outubro, quando essas medidas já haviam sido tomadas, mas fiquei realmente muito bem impactado pelo comitê, pela organização, pelas medidas, pela agilidade no que diz respeito ao dia a dia, e também, né, uma outra parte, complementando aí, né, Ana, foi bem abrangente na resposta dela, mas toda a transformação digital. Tá? Então, naquele momento, né, era necessário, né, uma inclusão rápida, né, dos canais digitais, seja a venda por WhatsApp, né, todo, né, o last mile, então tinha toda uma preocupação, o próprio e-commerce, a empresa foi muito ágil, né, essa área foi implementada entre maio e junho com uma rapidez muito grande, hoje já tem uma participação significativa nas nossas vendas, então se adequando também a como o consumidor ia comprar, né? Então, aquele consumidor que estava retraído entrava em contato por WhatsApp, como nós estamos presentes em 10 estados, e essas, né, em algumas regiões, a nossa marca já é conhecida há mais de 60 anos, né? A rede já tem 63 anos, ela nasceu no segmento de atacado, depois ela se transformou em varejo. Então, essa agilidade, o nosso time, e aí eu queria realmente fazer um destaque para o nosso time da ponta, né? A capacidade do gerente, do farmacêutico,
do atendente, de esclarecer, né, desse contato com o cliente, naquele momento ainda que você tinha muitas informações ainda, né, que não estavam 100% garantidas, vamos chamar assim, né, no início, e esse time fez a diferença, porque a relação que o farmacêutico cria de confiança com o nosso cliente é muito grande. Então, a gente tem um orgulho muito, muito grande, que a gente tem hoje o Clube Extra Farma, que entre 85% e 90% da nossa venda é identificada. Então, cria uma fidelização, cria um loyalty muito importante, né? Esse cliente, ele vê, né, no farmacêutico uma pessoa de confiança, né? Então, e o nosso time fez muito bem esse trabalho na ponta, respaldado por todas as áreas corporativas. Bem, Ana, você vai querer complementar mais alguma coisa, falando ainda de práticas e mudanças no modelo de negócio? Gostaria, sim, a questão da tecnologia, eu acho que ela teve dois grandes impactos, né? O primeiro, ela aproximou muito, então eu concordo com o Marcelo, a questão toda da comunicação online, real time, principalmente para os times remotos, foi bárbara, mas ao mesmo tempo ela também, né, trouxe para a gente uma discussão muito grande sobre o quanto no fim do dia você também invade a vida privada das pessoas, né? E a gente discutiu muito isso, sabendo que muitas pessoas, né, por causa da questão das escolas, estavam com filhos pequenos em casa, ou estavam tomando conta, né, de parentes e tudo mais. Então, nós tivemos muitas discussões sobre isso. Como é que a gente também criaria um protocolo para preservar, né, esse espaço das pessoas, o espaço privado, e eu acho que, por um lado, isso também nos deu bastante conteúdo para conversar com as pessoas, e a gente tem, dentro da nossa empresa, né, um treinamento executivo, e a gente tem um módulo chamado Conversas Corajosas. Então, apesar da gente estar longe, a gente conseguiu ter muitas conversas corajosas, né, de como definir os limites. Isso eu acho que foi dos grandes pontos positivos que a gente viveu em 2020 com relação à pandemia, né? Como aproximar, né, e como ter conversas corajosas, apesar de você não ter o olho no olho, né? E foi muito interessante também. A tecnologia também acabou incitando, né, os nossos líderes a fazer isso, e obviamente a estrutura toda de recursos humanos aí apoiando essas conversas, né? Era um ponto que eu queria trazer. Porque o desafio... Desculpa, esse é um ponto importante, porque o que a gente percebeu, que inclusive isso acontece comigo, mas acontece com o meu time direto também, você acabava no dia a dia, né, se relacionando com um grupo muito direto, né? E a tecnologia, né, através de Zoom, de Teams, etc., possibilitou de você conhecer mais o seu time, né? Você ter contato, né, com o time em reuniões. Então, concordo com a Ana, apesar de você não ter o olho no olho, mas você pelo menos, né, teve essa oportunidade de abranger conhecimento, de conectar mais pessoas, de ter essa comunicação, né, mais estendida, e a capacidade aí, né, que a gente tem também do home office também bloqueio no sentido que existia no passado, né, o quanto que você aprende a ser mais produtivo e esse cuidado que você tem que ter de não ter uma invasão muito também no lado pessoal. Então, são aprendizados que a gente está tendo, logo a gente já vai estar, né, infelizmente já, né, olhando, né, todo o impacto em vendas, tudo de um ano, né? Quando você pegar ele a partir do dia 13 de março, aí você já vai ter isso. E quanto que foi essa curva de aprendizado nas companhias, né? É verdade. Quer dizer, agora eu acho que o grande desafio é exatamente como você integra o home office com a sua vida particular, né? Porque provavelmente nós ainda vamos ficar mais um ano ainda com esse sistema ainda meio híbrido para algumas funções, mas de qualquer maneira, e depois também será híbrido, né? Que também vai ter que ter esse cuidado. Mas aí me veio uma pergunta que eu queria entender de vocês como é que foi, né, liderar, planejar, né, neste ambiente, nunca foi tão VUCA, né? Nunca foi tão vulnerável, mutante. Como é que era isso para vocês? Olha, do ponto de vista de gestão, né, você já tem planos bem definidos, né, planos estruturais que tiveram que ser revisitados pelo impacto, né, que o Covid trouxe. Então, você teve que fazer ajustes, né, seja em CAPEX, seja em, né, decisões de aumento ou de reforma de loja, então, visando, né, todo o portfólio pré-estabelecido. Então, isso veio, né, e vem com uma frequência maior. Então, entendo que o time estando bem estruturado, sabendo, né, onde nós estamos, para onde nós vamos,
a frequência de reuniões permanentes, o fato de trazer esse tema de forma consistente, né, e os comitês ajudam muito nesse sentido, tá? A gente teve recentemente aí o impacto no Amapá, né, que todo mundo viu, né, com o apagão que teve lá. Nós temos hoje 11 lojas lá, e a capacidade também de suportar essas pessoas, suportando primeiro os nossos colaboradores, né, criando condições para que eles tivessem uma condição digna, e eu estou falando de água, de alimentos, né, suportando as suas famílias, e depois suportando também, né, que está muito alinhado com a nossa missão, o nosso propósito né, da Extra Farma, e pelo papel que a gente desempenha por ser uma drogaria, também de suportar localmente, né? Então, são aprendizados, né, que a gente veio trazendo. Então, essa crise do Amapá, quando veio o time, né, a companhia, a Extra Farma, estava muito bem estruturada, e o time bem estruturado para reagir muito rapidamente. Então, instalamos um comitê em 24 horas e conseguimos, né, amenizar o impacto. Inclusive, foi um dos maiores crescimentos nossos de venda depois, porque a gente conseguiu dar condições para o time, e o time se sentiu amparado, né? Então, eu acredito que aí é um time realmente bem estruturado, sabendo, né, claramente dos seus desafios, sabendo das suas missões, com capacidade e velocidade de mudança de decisão, mas também, por outro lado, sabendo, né, dos impactos que isso causaria, né? Então, eu entendo que isso é um trabalho realmente de time, avaliando, né, todo o back-office, avaliando, né, o seu papel como prestador de serviço, o seu papel, né, perante o cliente na ponta. Então, respondendo assim de uma forma mais pragmática, é você realmente ter o teu plano de trabalho, revisitar e ter capacidade de agilidade para tomar decisão de alto impacto, né? Ótimo. Ana? Eu concordo, a questão da agilidade, ela foi fundamental, né, porque é como se vocês estivessem enxergando um filme, né, e um making-of do filme ao mesmo tempo. Né? Existia toda uma rotina para ser executada, mas uma rotina num contexto muito diferente. Uma das práticas que, para a nossa empresa, eu acho que ajudou bastante, foi intensidade e frequência. Então, nós tínhamos realmente contato diário com o time executivo, né? Então, tinham horários que eram dedicados para essas discussões, inclusive antes de qualquer problema chegar, a gente já estava, o que a gente discute muito, que é o pré-mortem, né? Fazendo já cenários e tentando antecipar. Então, a gente brincava que existia aí um excesso de contato, né? Nós nunca nos falamos tanto como durante a pandemia, né? Basicamente, era todos os dias. E ainda hoje a gente tem essa frequência, exatamente para a gente discutir o que não aconteceu ainda, mas a gente já imaginava que cenários, né, e planos de contingência teriam que existir. Então, eu acho que essa questão hoje de ter uma disciplina e uma frequência maior de contato e uma multidisciplinaridade no contato. Então, o comitê executivo inteiro estava lá. Então, a área de tecnologia, a área de recursos humanos, finanças, controladoria, área de segurança, comercial, operações, todos, né, todos participaram, porque você está de frente de um cenário adverso. Então, você não sabe quem é o player que precisa pular, né? Qual dos Avengers, qual é o super-herói que você vai precisar chamar? Então, todos eles estavam toda hora ali. E eu acho que isso também deu muita liga, né? Porque você acaba tendo uma relação de tanta confiança, né? De tanto contato, de tanta intimidade, que isso também te dá agilidade. Eu acho que foi um pouco disso também que o Marcelo deve ter vivido, né? Pelo que você comentou, né, Marcelo? Exatamente, essa frequência, né, essa rotina das reuniões, de tratar os temas, né, o WhatsApp também ajudou e funciona muito, né, de você poder atuar de uma forma rápida, né, em relação a qualquer possibilidade que tinha, todo o cuidado com o grupo de risco no primeiro momento, né, de afastar essas pessoas, quanto que a gente ia repor dessas pessoas, como ficaria, né, o ponto de venda, lembrando, né, que nós, dentro do nosso papel, a gente tem hoje as drogarias que fazem, né, já a aplicação de vacina, né, os espaços, né, que já são destinados a isso. Então, uma preocupação grande, os testes, né, quando os testes começaram a chegar, também que tipo de teste, qual que é o objetivo, quantos dias tem, né, e algumas dessas perguntas, algumas dessas questões, ainda nos tempos de hoje, ainda tem uma certa dúvida por parte do consumidor, o quanto que você tem que trabalhar um on e off juntos, né? Não existe mais separação disso, né? Então,
e essa comunicação, toda essa parte, manter, né, os tratamentos, né, que a gente chama, né, do segmento de farma, manter os tratamentos, né, a recomposição desses remédios, como é que a gente faria com que esses, né, pacientes que precisam, né, desses remédios de uma forma frequente teriam acesso, seja on ou off, né, o quanto que isso era importante. Então, um foco muito grande. Eu costumo dizer, né, que eu, quando vim para o varejo no mercado financeiro, cada ano que passa, eu costumo dizer que por detrás do crachá de uma pessoa do varejo, ele tem que ter paixão pelo que faz, porque é de segunda a domingo, né, e você tem que estar sempre ligado, e gostar de gente, né? E por mais que a gente tenha, né, os canais digitais, a tecnologia, eu entendo que, né, por detrás de uma máquina, cada vez mais foi reforçado as pessoas, né? Isso que a Ana falou fez com que todos os líderes, né, independente do nível hierárquico, tivessem presente, né? Caso ele seja humano ou não, naquele momento ele tinha que ser, né? Então, se ele não era, ele tinha que parecer. Essa preocupação foi muito importante. Então, eu entendo que um dos aprendizados, né, foi essa humanização, né? Aquele líder que não tinha esse foco em pessoas, na minha opinião, né, passou a ter uma grande oportunidade e, né, até uma responsabilidade, uma obrigação de cuidar de gente, né? Então, eu entendo que uma das lições que a pandemia trouxe está sendo essa humanização. Que bom, né? Que o líder sempre deveria ter tido isso, só que agora ele é obrigado a ter. É muito engraçado isso, né? Voltou a época do iluminismo, né? Tudo aquilo que a gente falava de liderança agora tem que botar em prática, né? Muito bem. O Alexandre Ostulin fez uma pergunta, e eu vou só dar uma pequena reformulada. Lógico, vocês sentiram no negócio de vocês, houve uma mudança nos hábitos de consumo e houve alguma necessidade de vocês ajustarem o portfólio ou embalagem e mudar os canais de distribuição? E para a Ana, que tem recursos humanos, você sentiu isso como uma necessidade de você mudar um pouco a estratégia de recursos humanos? Isso foi sentido no seu negócio e no seu, o Marcelo? Vou começar essa. Nós temos um negócio hoje que está cada vez mais crescente, né, que é a nutrição humana. E a gente percebeu a tendência muito forte durante a pandemia do que a gente chama, né, dos flexitarians, quer dizer, mais e mais pessoas hoje interessadas em equilíbrio de alimentação, alimentação saudável, querendo entender, né, de onde vêm os ingredientes, o lançamento do que a gente fala do plant-based, né, que é exatamente, a proteína vegetal. A proteína vegetal. Então, muitos funcionários querendo entender, e obviamente a gente ainda faz parte, né, de um processo B2B, que nós vendemos para empresas que efetivamente acabam trabalhando nos produtos finais, mas isso sim, com toda certeza a gente percebeu fortemente, né, esse interesse do consumidor final, muitos funcionários querendo falar sobre isso, os nossos olhos também, né, muita pergunta, puxa vida, qual é a relação disso com o meio ambiente, as embalagens, então toda essa discussão muito forte de sustentabilidade, de alimentação saudável, do que a gente chama de wellness, né, o conceito de bem-estar, permeou muito, muito forte o ano de 2020. Para recursos humanos, nós vivemos muito um processo de comunicar, de explicar, né, de engajar as pessoas. Por um lado, trouxe sim uma pauta mais forte, mas ela também serviu como um trampolim de cada vez mais engajar as pessoas. As pessoas sentem muito orgulho, né, de companhias conectadas, né, com essa visão de sustentabilidade, com essa visão de bem-estar. Então, obviamente, se eu trouxesse aqui colegas meus mais proficientes até para falar sobre números e estatísticas, a gente teria aí mais dados para compartilhar sobre isso, mas ficou muito claro, inclusive até a parte da logística, né? É muito forte essa questão de meio ambiente, de biocombustível, e nós vivemos isso, até porque, como eu já havia falado, né, a nossa companhia realmente ela entra nesses pilares de transporte, de comercialização, então eu vejo que as pessoas cada vez mais querem transparência,
né? E nos processos de recrutamento a mesma coisa, as pessoas queriam entender, queriam saber com que companhia elas estavam se associando, né? E isso fez efetivamente com que a área também de recursos humanos tivesse que cada vez mais conhecer e poder efetivamente entender para poder contar, né? Então eu me lembro que eu tive que ler muito sobre os flexitarians e hoje já faz parte do nosso employer branding, né? Gostaria de deixar aí o Marcelo completar. Ótimo. E vocês intensificaram o e-commerce ou no caso de vocês não? No nosso caso, nós temos muito mais o varejo, né, e o B2B. A parte de e-commerce, ela ainda, globalmente, ela não é tão forte, e ela se desenvolve efetivamente quando o próprio mix, né, de negócio começa cada vez mais a ir para o consumidor final. Isso não teve um impacto tão grande em 2020, mas para os próximos anos, sim. A gente tem aí plataformas para serem lançadas. Ok. Marcelo. Então, bom, no segmento, né, normal no varejo você ter sempre, né, trabalhar toda essa parte de estrutura do sortimento, né? Normalmente, aí no segmento de farma, você tem entre 60% a 70% da venda medicamentos, a gente chama RX, o restante é o que a gente chama de não farma, né? Então, aí você entra com a parte de perfumaria, higiene bucal, fraldas, né, que tem uma venda muito forte, consolidada também no segmento de farma. A parte de conveniência, em alguns estados, tem uma penetração maior. Você pega, nós temos, inclusive, telefonia celular em 54 lojas no Norte e Nordeste. Então, o que a gente faz, o grupo faz nesses 10 estados, 82 municípios, você adapta o seu sortimento, né, à população local, né? Isso já tem análise, já tem todo um histórico. Como eu te falei lá, né, do cupom personalizado, você consegue identificar, né, o perfil de compra, então é uma ferramenta muito utilizada para nós, árvores de vendas, tem toda uma companhia desenvolveu uma capacidade de análise muito forte. Tem a nossa marca própria, que nós temos aí 54 itens, já com uma penetração muito boa, crescendo mês após mês. Inclusive, estamos lançando agora, né, fica a dica aqui de fralda da nossa marca própria, Bibetter, e uma marca consolidada, que também cria um loyalty importante, né, fidelização. Então, esse sortimento ele é revisitado, né, constantemente. É lógico que desde a pandemia você tem alguns medicamentos que a venda multiplicou por 5.000%, né? Então, alguns desses medicamentos, e aí a gente cria demanda, né, perante o fornecedor para poder ter a oferta suficiente para essa demanda. Então, tem toda a cadeia, né? Hoje nós temos 3 centros de distribuições, 2 no Norte e Nordeste, 1 em São Paulo. A companhia veio para São Paulo, né, e está buscando uma consolidação em São Paulo. Eles funcionam, né, dentro do que a gente chama canais digitais, que foi a aceleração que veio desde junho. Então, né, a cada mês a gente multiplica essa venda aí por 4, 5 vezes o mês anterior, então muito forte, né, com ferramentas como o WhatsApp, como o próprio e-commerce, né, Last Mile que a gente tem, parceria, você tem o próprio delivery, você tem hubs criados em loja. Então, assim, a companhia teve uma capacidade de mobilização e agilidade muito grande nesse sentido, né? E o sortimento, né, que chega a ter, né, estamos falando aí de 8.000 a 14.000 itens em lojas, dependendo do tamanho da loja, né? Isso varia conforme o tamanho da loja, mas sempre focada com uma análise, né, em relação ao perfil do consumidor. E, mais uma vez, né, nessas reuniões semanais, como a gente pontuou, é sempre analisado isso, né? E a companhia tem uma área comercial, juntamente com a logística, uma capacidade, uma velocidade grande para poder se adequar a essa demanda, sem contar os testes, né? Os testes, você também tem picos, né? Então, você teve um pico muito grande no início, depois uma certa queda, uma acomodação, e, infelizmente, né, por tudo que aconteceu aí, né, no final do ano, início de janeiro, você tem um outro pico, né? Então, a gente tem que estar preparado para isso e, como eu disse, sem abrir mão do nosso propósito, né, que é atender o nosso cliente final. Então, e criar bem-estar e, principalmente, essa relação de confiança que é muito feita pelo nosso time que está na ponta. Muito bem. Eu vou agora juntar uma pergunta do Daniel da Andréia e a Júnia Martins, que falam sobre home office, né? Se vocês acham que... desculpe, eu não era o Daniel, não. Desculpe, eu errei aqui. Desculpe, era do Vitor
com a Júnia. Depois eu falo... Daniel, desculpe, depois eu pergunto, faço a sua pergunta. Na verdade, como é que vocês acham que essa política de home office ela vai perdurar? E também, como a gente já está há muito tempo, muita gente só em home office, como é que vocês acham que isso pode afetar um pouco a saúde mental das pessoas, tirando um pouco de energia? Eu queria ouvir assim, a opinião de vocês sobre isso e como é que fica o home office depois da pós-pandemia, né? Então, vou começar, né, agora. Bom, nós acreditamos, né, dentro dessa forma, que a gente já está praticando isso, já vem praticando isso nos níveis hierárquicos. Você vai ter um modelo aí mais híbrido, né, que você vai funcionar parte em home office, parte no escritório, levando tendo em consideração aí todos os protocolos a serem seguidos, né? Então, a gente acredita muito nesse modelo, nessa jornada de trabalho híbrido. A gente tem todo o suporte, né, do RH liderando isso, né? Perante todas as áreas, algumas áreas mais impactadas, outras menos, né? Você pode ter uma área jurídica que pode ter um estímulo maior para o home office, uma área de operações que tem que continuar o seu contato em visita em loja, uma área comercial, né? Uma área logística que continua também indo para os CDs. Então, assim, isso está sendo muito bem trabalhado, estruturado e liderado, né, pela Janaína, que é a nossa diretora de RH, juntamente aí alinhando com todos os diretores e gerentes executivos, né, da companhia. Uma mobilidade maior em relação, né, cada um, vou ter minha mesa, então, né, a gente chama aí, quer dizer, hoje não tem mais posição fixa, então quem estiver indo para o escritório, né, vai poder ocupar uma mesa, né, para poder trabalhar. Então, isso também necessita e permite uma maior organização de cada líder da área. Nós lançamos, né, também, ao longo desse ano, foi trabalhado ao longo de 2019 e 2020, foi lançado aí no terceiro trimestre a nova cultura, né, da Extra Farma, onde fala do eu protagonista, né? Então, a minha relação eu com o cliente, eu com o negócio, eu com as relações, eu comigo, onde estimula o protagonismo e a transformação. Então, a gente aproveitou também toda essa cultura para poder, né, também embasar e estruturar, falando o quanto que eu, como protagonista, eu responsável, e aí não importa se eu tenho 2 pessoas, 5 ou 10, né, dentro do meu time, eu estou liderando pessoas, né? Então, houve uma preocupação muito grande nossa em poder dar esse suporte, e mais do que dar esse suporte, temos executados lives, né, dos diretores comigo, né, os diretores com gerentes de loja, para poder frequentemente, né, colocar isso para as pessoas e suportando também aquelas pessoas que possam ter, né, algum impacto emocional, que é normal. A gente estava discutindo um pouco antes de abrir, né, o quanto que a gente tem que cuidar das pessoas, inclusive nesse sentido, né, o quanto que e aí a experiência de cada um, né, o quanto que uma meditação pode ajudar a ter esse equilíbrio, né, o quanto que a prática esportiva, né, pode ajudar. Então, sempre a gente tem uma preocupação muito grande, nós como líderes da companhia, em equilibrar a vida pessoal e profissional, porque isso vai te dar um suporte melhor. Isso. Então, assim, pelo que eu estou entendendo, Marcelo, e aí até o Antônio Paixão, que está aqui também, a Janaína também está, mas o Antônio também está, a Janaína da Extra Farma e o Antônio Paixão da ADM, ele também fala da mesma coisa do home office. Quer dizer, mas vocês acham que esta prática, mesmo que seja híbrida, continuará, e com certeza, como ele colocou, algumas reduções de viagem, certo, Marcelo, da sua parte? E agora eu queria ver você. Eu acho que esse tema do home office, né, o Marcelo já compartilhou, vai ser realmente uma solução híbrida. E a gente teve conversas muito profundas, né, não foi só no Brasil, mas no mundo inteiro. A nossa cultura, a cultura na ADM, ela é uma cultura extremamente relacional. Uma das grandes características, né, do nosso ambiente de trabalho é cooperação. Nós somos uma cultura muito cooperativa. Então, as áreas são muito próximas, né, as relações hierárquicas são muito informais. Então, muitas pessoas sofreram muito com a falta do contato pessoal.
né? Então, a gente tinha várias situações acontecendo, pessoas falando, pelo amor de Deus, me deixa voltar para o escritório, mesmo quando nós estávamos aí com bandeira vermelha, bandeira laranja, né, que voltamos agora amarela, por exemplo, no estado de São Paulo, e nosso escritório central é em São Paulo, mas nós temos operação em 17 estados, né? E as pessoas sentem muita saudade de se encontrar. Né? E esse é um grande desafio nosso na pandemia, né? Porque a gente tem muita gente querendo, né, de novo voltar aí a ter o contato que tinha antes. Por outro lado, tem muitos colegas de trabalho que estão muito bem adaptados ao home office. Né? Pessoas que moravam longe, então o tempo que elas tinham efetivamente de deslocamento foi um ganho, né? Foi um ganho não só para equilíbrio vida-trabalho, mas até para o convívio com a família, né? Fugiram do trânsito, e a gente ouve essas 2 ou 3 até, né, cenários acontecendo. Pessoas que falam, puxa, me deixa ficar em teletrabalho, eu quero ficar 100% fora. Pessoas que falam, deixa a gente fazer uns dias sim, uns dias não, e outras falam, pelo amor de Deus, eu não aguento trabalhar de casa, é muito complicado para mim, né, o meu apartamento é pequeno, ou a minha família é muito agitada. Então, eu acho que volta no tema, né, que eu e Marcelo falamos no início, da humanização da relação. A gente está conversando muito com as pessoas, e sendo muito transparente em atividades que a gente vê que realmente com a vacinação, né, e a gente espera que rapidamente a gente consiga chegar aí no nível ótimo de proteção às pessoas, a gente vai ter um modelo híbrido, não simplesmente 100% de teletrabalho e nem totalmente voltando, né, ao ambiente presencial, mas conversando sobre qual é o impacto disso na função e da própria experiência da pessoa. Né, porque as pessoas vivem experiências diferentes. As pessoas que estão em centros urbanos, com o home office, acabaram tendo experiências diferentes do que pessoas que estão no interior. Então, eu acho que isso também aproximou muito a discussão. Né? Então, a gente brinca que não é uma luva que vai caber em todas as mãos. Verdade. Bom, agora eu queria juntar, então, uma pergunta do Daniel, Andréia, e Olegário Araújo, que eles falam sobre o empoderamento dos líderes e das equipes que estão na linha de frente, né? Então, vocês acham que houve isso e vocês acham que está havendo uma mudança no poder decisório da empresa com esta pandemia? Quer começar, Marcelo? Ou sigo por aqui? Pode começar essa, depois eu complemento. Tá, legal. Eu vi isso acontecer, principalmente os nossos times que estão ali na frente, né, cada vez mais com liberdade para poder atuar, porque, mais uma vez, né, muitas decisões e muitas situações com a pandemia exigiam uma rapidez e uma agilidade que, se você não empoderasse as pessoas, né, e não tivesse realmente essa comunicação de quais são os guidelines, quais são os princípios para as pessoas poderem executar, você travava a operação. Né? E eu acho que isso também vem com a questão da tecnologia que o Marcelo colocou bem. Né? Então, quer dizer, as conversas elas acabam sendo muito mais ágeis e mais rápidas. Né? Quando alguém tem alguma dúvida também é fácil acionar. Né? A gente tem uma agilidade aí por conta da própria conexão. E, por outro lado, a gente vê que a questão da pandemia também traz uma responsabilidade grande de quem está na ponta. Então, se você vê uma situação realmente, você não consegue descarregar produto porque o caminhoneiro está passando mal, né? Você tem que tomar alguma ação ali. O que você vai fazer? Você não vai mandar um e-mail e esperar alguém responder. Então, essas discussões todas aconteceram e isso faz com que as pessoas também se sintam mais responsáveis e mais donas do negócio, né? Então, a gestão fica cada vez mais responsável e fica interativa. É uma coexecução. E para isso você também precisa preparar a liderança, né, porque você está dando mais, obviamente, responsabilidade, mas com responsabilidade também vem aí, né, muitas obrigações. Então, essa também foi uma mudança que eu vi acontecer. Eu vi acontecer e cada vez mais eu acho que não tem volta, o que é muito bom, né, porque as pessoas precisam se sentir donas do seu espaço, né. Passo para você, Marcelo. Perfeito, é o que a Ana colocou, e por isso que eu reforcei, né, a nossa cultura, porque ela fala muito disso, né, quer dizer, colocar o cliente no centro das suas decisões, né, você ter adaptar-se rapidamente, né, ter um aprendizado contínuo, né, mobilizar e resolver. Então, são pontos que a gente trabalha dentro da cultura, né, agir como dono, né, do negócio, entregar o resultado. Então, assim, eu estou com um cliente lá, vou ter que tomar uma decisão, então você dá, né, realmente esse poder de tomada de decisão para quem está na ponta,
e suportado, né, por trás pela liderança, porque nem sempre, às vezes, aquela decisão vai estar, né, de acordo com o protocolo. Putz, uma pessoa passou mal, eu tive que chamar a ambulância, colocar, vou ter que ter um custo. Então, assim, é muito importante também que a liderança tenha, né, uma capacidade, nesse momento, de entender a situação. Eu comecei como gerente de loja, ainda no Mapping, e acontece coisas em loja que ninguém imagina. Né? Por isso que eu tenho muito orgulho de ter começado em loja, porque depois, quando você vai para outras áreas, você sabe lidar muito bem com isso. E essa capacidade do gerente, esse empowerment, essa responsabilidade de agir como dono, ela tem que estar respaldada pelo teu gestor. Você fala, por que você não me ligou? Por que você não fez? Não, mas eu tive que tomar uma decisão. Então, no nosso caso, né, a cultura, né, do segundo semestre, ela trouxe realmente esse suporte. E aí, quando você é pragmático, quando você mostra, quando você deixa claro e tem um investimento muito forte da companhia no online, né, eu fiquei realmente muito bem impactado quando eu entrei no grupo, de ver, eu tive mais de 20 horas que eu tive, né, que destinar para fazer todos os testes e as validações, né, até pela cadeira que eu ocupo na companhia, mas eu fiquei muito bem impressionado. E também o online vem facilitar muito no aprendizado na ponta. Então, né, o colaborador da ponta, eu não estou falando só do gerente farmacêutico, eu estou falando, né, do atendente que está na ponta, também criar e dar condições para ele se capacitar, né, dar informações para ele. Então, na minha opinião, esse empoderamento, ele não é só do gerente, ele permeou vários níveis hierárquicos. Isso vale para a logística, né, vale para essas áreas que tem que tomar uma decisão rápida que impacta, né, o número de lojas maior. Agora, uma curiosidade. Teve algum fato que surpreendeu vocês durante esse período? E se não teve, que aprendizados vocês levaram desse período agora de maior restrição, seja no lado pessoal, no lado profissional? No nosso caso, eu acredito que assim, né, o que mais foi gratificante foi a capacidade de resposta do time da ponta, né, a rapidez de resposta do time da ponta, porque de um dia para o outro ele continuava atendendo os clientes, né, e você não entrou com todos os EPIs de uma hora para outra, né. Então, essa capacidade, esse protagonismo do nosso time, e assim, eu tenho um orgulho muito grande, porque eu recebo, né, vários inputs de clientes, seja em São Paulo, seja em outros estados que nós estamos presentes, algumas dessas regiões como Belém, Fortaleza, com um número maior de lojas, né, e com uma marca já presente há muito tempo, o nosso atendimento, né, a diferenciação do atendimento, né, o sorrir, o estar disponível, né, então, às vezes, mesmo não tendo todas as informações. Então, uma das coisas que, né, quando eu entrei na companhia em outubro, e que foi muito, né, marcante, e dito isso nas minhas integrações, foi essa capacidade rápida de mobilização, né, e esse engajamento do time, né, da ponta, suportado mais uma vez por todo o back-office, pelas áreas como mencionei na primeira questão, mas esse time estava lá, né, e essa capacidade realmente de lidar com isso e manter o encantamento dos clientes. Então, isso foi uma das coisas que realmente mais, né, impactou o grupo no primeiro momento. Eu faço as palavras do Marcelo minha. Eu acho que uma das coisas que pessoalmente, né, me surpreendeu foi realmente essa capacidade de se reinventar no momento de crise, né, e a relação de confiança dos membros da equipe, porque quando a gente brinca, né, que quando você tem um negócio crescendo no meio de uma pandemia, você está trocando o pneu do carro com o carro andando, né? Então você precisa realmente ter muita relação de confiança com o processo, porque ele é um processo muito rápido e ele é um processo de risco, né? Porque as suas operações todas estão funcionando e você está ali na frente da entrega para o cliente e cuidando das pessoas, né, e tendo esse controle de entrega versus controle, acima de tudo, durante todo o ano de 2020, as pessoas realmente foram o foco principal, então as nossas operações continuavam funcionando, mas a gente tinha todo um backup plan para pessoas que de repente estavam afastadas, pessoas com risco, tudo isso foi feito antes e todas as estruturas realmente se apoiando. Então, isso foi surpreendente.
né? Eu acho que faz parte da cultura, mas no nível que aconteceu, realmente me surpreendeu. E eu penso que isso aconteceu efetivamente pelo processo de humanização, pelo processo de comunicação, né? É muito interessante ver como as pessoas pediam ajuda e se apoiavam. Então, não existiam silos de áreas, né? Existia realmente uma grande junção de expectativas e de objetivos com conversas claras, né? Sem ego. Eu acho que isso foi muito bacana, as pessoas estavam todas muito engajadas com o resultado coletivo e com o cuidado coletivo, né? A gente tem um lema dentro de saúde e segurança que é: cuida de você, né? Cuida do outro e se deixa cuidar. E eu acho que isso ajudou muito a gente atingir os resultados e ter a agilidade que a gente precisava. Então, isso realmente é muito empolgante. Vocês acham que... Você ainda quer complementar, Marcelo? Só para falar, né, também da criação, da rapidez e todos os protocolos que foram criados, né, pela área de suporte e a capacidade de implementação rapidamente. Lembrando, né, que nós estamos presentes em 10 estados, então, agilidade para que isso tenha, né, protagonismo no ponto de venda foi muito rápido também. Então, os protocolos definidos, a implementação rápida, a compra, né, dos EPIs e a entrega rápida nas lojas. Então, assim, a companhia foi muito ágil e passou uma segurança para o nosso cliente, né? Um segmento que apresentou, né, crescimento ao longo de 2020, né? E em cima muito disso, dessa relação que eu chamo da relação de trust, né, a relação de confiança, né? Muito bem. Vocês acham que a partir desse cenário que nós estamos vivendo, né, de pandemia, e nem ainda podemos falar ainda de pós-pandemia, né, vocês acham que o perfil pessoal de quem está sendo contratado ele está sendo alterado? Existem alguns comportamentos que vocês estão colocando a mais quando vocês estão contratando alguém para dentro da organização? Se eu puder começar essa, né? Pena que o Paixão não está aqui comigo para a gente conversar juntos. São isso, só né? lá, só aqui no chat. Só está no chat, eu acho que a questão que a gente explorou mais, não que a gente não olhasse, mas a gente explorou mais, é a questão da resiliência, né? Como trabalhar a resiliência dentro do que você até comentou no início, né, Irene? O mundo VUCA, né? Quer dizer, são tantas opções, são tantas circunstâncias que você não consegue prever. Como é que você trabalha, por exemplo, frustrações? Como é que você trabalha rapidamente mudança de curso de direção, né? E não está fixo numa única ideia, não ter a única ideia que você acha que funciona, né? Não ter crenças limitantes. Então, a gente buscou muito essa questão do autoconhecimento e da resiliência. Não que a gente não buscasse, mas acho que isso ficou muito evidente. Ótimo, acho que realmente faz todo sentido. Marcelo? A Ana já explorou, então, resiliência, equilíbrio emocional, né? Como é que você, naquele momento, tem que tomar uma decisão rápida, então, que impacta, né, no nosso caso, impacta a vida, né? Então, sem dúvida nenhuma, aí, a gente fala, né, dos soft skills, né, que a gente, na parte de contratação, a Janaína, se estivesse aqui também, ia trazer muito conhecimento, mas, assim, o grupo já tem, né, todo um padrão, né, de contratação, né, do que a gente fala, né, do job description de cada função, mas, sem dúvida nenhuma, toda essa parte humana, né, eu me identifiquei muito com o time, porque o time já tinha, né, time direto que trabalha comigo, já tinha muito isso enraizado, porque não adianta uma pessoa só acreditar, né, senão você não tem eco, e o time já acredita, já tinha essa crença, né, internamente, já praticava, inclusive com a própria... Eu tenho muito orgulho, não participei, mas tenho muito orgulho da nova cultura, porque, como eu mencionei na pergunta anterior, ela estimula tudo isso. Então, essa capacidade de resiliência, equilíbrio emocional, ter um suporte, tomar uma decisão suportada, e a gente costuma dizer entre nós que o que nós temos, eu acredito muito nisso, né? Eu falo para o time que eu, na cadeira que eu ocupo, eu não sou mais do que ninguém, o diretor não é mais do que ninguém, nós somos cada um dentro, né, um time, né, onde você tem aí capitão, onde você tem cada um dentro da sua posição e papéis definidos, né? Eu sempre disse isso, quando eu chego numa loja, né, a equipe da limpeza da loja, o gerente da loja, para mim, vai ter sempre o mesmo respeito. O que eles têm são papéis diferentes, né? Mas cada um dentro da sua função. Um não coexiste sem o outro, né? Então, e a gente pratica muito isso em todo o nível hierárquico. Eu costumo dizer que nós estamos jogando, cada um é um capitão
em um determinado plano estratégico, e o capitão, o que é? Né? Ele está no jogo, né? O capitão não está no camarote, né? Assistindo o jogo. Então, estamos lá jogando junto e com essa, dentro de cada um, dentro da sua responsabilidade. Então, eu acredito muito, mais uma vez, que essa parte, né, da humanização, e aqui eu estou falando de uma gestão humana, não estou falando de uma gestão paternalista. Cada vez mais os soft skills vão aparecer e vão ser importantes para que a gente possa, né, ter essa amplitude aí de decisões que nós comentamos. Eu vou só me permitir complementar, que eu acho que também o que é necessário hoje em dia é você ter coragem de saber que você não sabe tudo, às vezes errar, e a coragem que é traduzida na humildade de eu estar sempre aprendendo, né? Porque essa é uma época de aprender, desaprender, aprender outra vez, porque tudo é muito novo, né? Exatamente. Infelizmente, nós estamos chegando ao final, então eu sempre reservo esses últimos minutos para que vocês se despeçam. Quero pedir a todos desculpas, porque não pude botar todas as perguntas, mas nós temos um tempo, mas não desistam, fica para a próxima, só não terão Marcelo e Ana aqui, mas de qualquer maneira terão outras pessoas. Então, eu deixo Marcelo e Ana para, na verdade, se despedir aqui de todo mundo, né? Eu vi várias perguntas aí super interessantes, né? E acho que a gente falou muito sobre a questão de jornadas de trabalho longas, né? Eu acho que isso aconteceu muito em todas as empresas, porque quando você tem efetivamente uma insegurança no contexto, uma pandemia traz insegurança, traz incerteza, muitas vezes, né, os processos eles acabam sendo alongados porque muitas discussões acontecem para algo que você não previu. Eu acho que a questão da saúde mental, a questão da transparência no diálogo, ela tem que continuar. Eu acho que o que faz efetivamente empresas como as nossas, né, terem tido sucesso é falar, colocar claramente o que está acontecendo e buscar soluções, inclusive se isso está afetando a sua vida pessoal. Eu vi algumas perguntas aí nesse sentido. Então, eu acho que transparência, está aberto ao novo, acho que a Irene realmente falou algo que a gente percebe claramente que pessoas que estão abertas a aprender, desaprender e voltar a aprender de novo, né, e pedir ajuda nesse processo de aprendizado e ter transparência e ter segurança e confiança para falar, cada vez eu acho que isso faz toda a diferença na gestão de time, no atingimento de resultados, né, porque no fundo várias pessoas diferentes, vários talentos diferentes, com experiências e vivências diferentes, juntos, alinhados, escolhendo a mesma entrega, a mesma visão, né? Acho que essa é a beleza de você viver em épocas de tanta incerteza e insegurança. Só tem uma coisa que a gente conhece, onde a gente quer chegar, juntos, né? E para isso a gente precisa realmente ter uma transparência e uma confiança grande no processo de gestão e de comunicação. Quero agradecer aí todos esse tempo aí, e essa generosidade de nos ouvir. Marcelo. Então, bom, a Ana já abordou aí vários temas que eu acredito, né, que eu procuro praticar no dia a dia. Então, você ter, né, essa capacidade sempre de aprender, reaprender, né? Eu estou aprendendo e conhecendo o segmento farma, vindo não alimentos e do alimentos. Então, isso é fantástico, você sempre, cada dia, aprender alguma coisa, né? Eu também vi algumas perguntas aqui, né? Esse equilíbrio entre vida pessoal e profissional é fundamental, eu procuro estimular muito isso no meu time, né? Você não tem quantidade de horas, você tem qualidade das horas trabalhadas, você saber administrar isso, né? E eu acredito que o home office é uma oportunidade, né, que você pode desenvolver, né? Ele não pode ser uma armadilha, ele tem que ser uma oportunidade, mas é uma curva de aprendizado. Você sempre se posicionar, né? Quer dizer, você tem o body language, você tem a forma de falar, mas sempre se posicione, né? Coloque realmente o teu ponto de vista. Eu costumo dizer que quanto mais você sobe numa companhia, mais você tem que saber ouvir e menos falar, né? Eu procuro praticar isso com o meu time, né? Entender quais são os pontos de vista. A gente sempre sabe que nem sempre todas as decisões elas vão ser unânimes, né? Mas as pessoas colocando o seu ponto de vista, né? Fazendo parte, né? Quando você envolve, você compromete, né? E a gente falou um pouco sobre isso. Então, quando você amplia a tua rede
para dar uma mensagem, ou para mostrar estratégia, onde nós estamos, para onde nós vamos, você está convidando aquela pessoa a fazer parte. O plano não é, né, da diretoria executiva, o plano não é do presidente, o plano é nosso. Então, se posicione, coloque, dê a sua contribuição, né, porque eu costumo dizer que cada pessoa que está na sua área ele tem um conhecimento muito maior nesse sentido. Então, esse convite, né, que eu faço a todos, né, e a gente acreditar realmente que tudo vai dar certo, você ter esse espírito, não deixe de reconhecer as pequenas conquistas, não deixe de reconhecer, é sempre importante, todos nós precisamos ser reconhecidos como pessoas e como profissionais. Então, essa mensagem, muito obrigado pelo painel, um prazer em poder participar com vocês, e muito obrigado, Helene, sabe da minha admiração por você. Eu é que agradeço ter 2 amigos aqui, hoje por acaso eu estou com amigos, então é um prazer, e fica como mensagem, realmente a gente só tem o futuro. E como nós estamos num momento muito especial do mundo, né? Este futuro, você tem que ter a flexibilidade, que é outra característica importante nesse momento, para você estar constantemente olhando se aquilo que você quer como futuro realmente ele é adequado para todo o cenário atual. Então, muita flexibilidade, isso vai exigir de você também muito autoconhecimento, e saiba que você é o mestre, é o comandante da sua própria vida. Um beijo a todos e até a próxima. Muito obrigada, Marcelo e Ana, de coração pela generosidade. Um abraço desta forma.